Por muito tempo, ouvimos falar que a deficiência é uma limitação. Mas e se o verdadeiro limite não estivesse apenas na forma como vemos o mundo? Este não é apenas um podcast, é um convite para desconstruir barreiras, celebrar a diversidade e redescobrir o poder de cada indivíduo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aperte o play, abra sua mente e venha junto conosco construir uma sociedade mais inclusiva e verdadeiramente humana. E para mergulhar neste tema tão importante, recebemos uma convidada que combina a sua vivência social com a sua autoridade profissional. Ela é Samara Ferreira e sua jornada é uma inspiração. Além de ser uma dedicada nutricionista infantil, Samara é, acima de tudo, uma mãe atípica, que transformou a sua experiência pessoal em uma missão profissional. Samara coordena a equipe multiprofissional do Ser2, garantindo um atendimento de especialidade e excelência para todos os que precisam. Samara, muito obrigado por compartilhar seu tempo e seu conhecimento conosco. É um prazer ter você aqui com a gente. É todo mundo. Samara, para nós começarmos, gostaríamos que você nos falasse quais são os primeiros sinais de alerta que os pais devem notar em casa mesmo antes de ir ao médico. Então, meninos, pro TEA, né, os primeiros sinais que a gente encontra nessas crianças são rigidez, né, atraso na fala, aquela falta de atenção em relação, às vezes as famílias têm a sensação de que a criança é surda, né? Você chama o nome e a criança não responde, mas às vezes não é porque tá surda, não. É porque, às vezes, por conta já é um sinal do TEA. Então, uma rigidez comportamental muito grande. Então, tudo dela é daquele mesmo jeito, né? Sempre daquele mesmo jeito. Brincar de forma disfuncional também é um sinal bem forte. Hoje em dia, no TEA, é uma das principais, assim, que a gente observa nas crianças. Às vezes, um carrinho. A criança não brinca de forma funcional. Ela vira o carrinho, né? Principalmente nos meninos, vai rodar a rodinha. Uma fixação extrema por ventiladores, máquinas de lavar. Então, é um sinal bem forte dentro do TEA. Entendi. E, Samara, eu queria tirar uma dúvida com você em relação qual é as diferenças práticas entre o TEA e o TDAH, que você pode, assim, citar pra gente. Olha, uma que é bem fácil da gente notar como diferença é que o TEA, geralmente, ele tem uma rigidez comportamental, né? Tudo dele é muito daquele jeitinho, não se pode mudar nada do lugar, porque traz um problema ali para ele. Já no TDAH, são crianças mais hiperativas, mais agitadas, têm uma dificuldade maior em manter uma concentração, em manter as coisas organizadas. Então, assim, para diferenciar um pouco, assim, de uma forma bem prática, o TEA é mais organizado, o TDAH ele é mais desorganizado. Porém, existe o TEA com a sua comorbidade com o TDAH. Então, assim, depois dá uma misturadazinha quando o TEA tem o TDAH, mas geralmente a diferença deles é bem essa. Entendi. Samara, existe uma idade certa para fechar o diagnóstico ou quanto mais cedo melhor? Então, quanto mais cedo conseguimos observar, é melhor, né? Mas o ideal é que a gente espere que essa criança tenha o convívio social, o convívio escolar, né? Para que a gente consiga identificar de fato quais são as limitações dessa criança, o que é que de fato traz essa busca por esse diagnóstico. Mas se os pais notam que tem algo diferente ali, estimula, né? Não precisa do diagnóstico para a gente começar os estímulos. Então, se eu percebo que o meu filho está com um pouquinho de atraso na fala, em relação ao que a gente busca para a idade, né? Não comparando com outras crianças, mas a gente tem os marcos do desenvolvimento. Se está atrasado, por exemplo, na fala, em relação ao que a gente busca para aquela idade, espera para aquela idade, é que a gente possa já começar a estimular antes mesmo do diagnóstico. Mas, assim, esperar que essa criança tenha essa vivência social, tem essa vivência escolar, para que busque o diagnóstico, não o estímulo. O estímulo, quanto mais precoce, melhor. E, Samara, é muito importante falar também sobre o Ser2. O que você pode dizer, o que é o Centro Especializado de Reabilitação Ser2? Olha, o Centro Especializado em Reabilitação hoje trabalha com duas modalidades, né? Que é a reabilitação intelectual e a física.
né? São essas duas modalidades. E o espectro autista que entra dentro dessa modalidade, né, da parte intelectual. Antigamente, nós tínhamos o projeto Acolhendo as Cores, né? Que foi um projeto que trabalhou aí 1 ano e meio, mais ou menos, idealizado pela secretária de Saúde e o secretário executivo de Saúde. E hoje o projeto Acolhendo as Cores está implantado dentro do SEI, atendendo as crianças, né, autistas de primeira idade até 12 anos de idade, né? Lá nós temos diversas especialidades da equipe multi, entre elas neuropediatria, neuropsicologia, para busca e diagnóstico, tem fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, temos fisioterapia. Então, assim, nós temos um leque de profissionais lá habilitados, né, para promover esse diagnóstico e também para acompanhar essas crianças dentro do tratamento. Samara, qual que é o principal ponto de entrada ou forma de acesso para os pacientes que necessitam do atendimento especializado no servidores? Nossa porta de entrada são as unidades básicas de saúde, né? Então, os pais sentem essa necessidade, procuram os postos de saúde, né, da sua região, e lá eles dão início a essa busca. Então, eles vão sentir essa necessidade, o médico da unidade básica de saúde vai encaminhar para a gente, né? Via regulação do município, esse encaminhamento chega para mim. E aí, conforme as nossas vagas vão surgindo, a gente vai entrando em contato com os pacientes e eles vão sendo admitidos dentro do centro. E lá a gente faz a busca do diagnóstico ou o tratamento de acompanhamento com essas crianças. E na sua opinião, Samara, qual seria o impacto que o SER2 tem promovido para a comunidade que é atendida por ele? O C é a realização de um sonho, né, do município, porque nós conseguimos atender uma demanda pouca dentro do projeto, ainda é pouco, mas o C já trouxe, né, um acolhimento maior. Do que antes a gente atendia 80 crianças, hoje a gente atende 120. Então, assim, aumentou essa expectativa de tratamento com o centro especializado aqui em Gurupi. Entendo. Samara, quais são os principais desafios na gestão diária do centro que lida com a complexidade das deficiências físicas e intelectuais? O principal desafio é a questão do pessoal, a alta demanda, né, contra a quantidade de profissionais que hoje eu consigo ter dentro do SEI, porque nós tratamos de especialidade, e aí eu preciso ter especialistas, né? Então, assim, hoje o meu principal desafio é encontrar esses profissionais especialistas para atuar conosco lá dentro do centro. E justamente citando esses profissionais, eu queria saber um pouco mais sobre quais são os profissionais que integram a equipe multiprofissional do SER2. Hoje a nossa equipe é composta por neuropediatra, psiquiatra, ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, neuropsicóloga e psicólogas. Samara, e qual foi a maior conquista na sua gestão e que você obteve como coordenadora e quais é o maior desafio que ainda não a motiva a buscar melhora no servidores? A minha maior conquista lá é ter a fonoaudióloga, que inclusive eu esqueci de falar ela na equipe, mas temos uma fonoaudióloga lá e a nossa maior conquista é ela, apesar de ter só uma, né? Contra uma demanda que é muito alta. Realmente, assim, é um desafio muito grande essa parte da fonoaudiologia, da terapia ocupacional. São profissionais que, né, temos pouco no mercado hoje, mas é uma das nossas maiores conquistas, assim, é ver que esses pacientes, mesmo com um tempo curto que eles passam conosco, eles conseguem evoluir bastante. E a gente tem que ter o pensamento, né, a longo prazo. Como é que você enxerga o SER2 daqui em 5 anos, por exemplo? Nossa, eu enxergo ele assim gigante. Com o triplo de profissionais que eu tenho hoje, né? Porque é uma necessidade da população. Mas hoje nós contamos, por exemplo, com 6 psicólogos. Então, assim, dentro da nossa expectativa de crescimento é para ter muito mais, né? Então, assim, a minha expectativa é que eu consiga triplicar, né, esse quantitativo de profissionais para que a gente consiga também triplicar a quantidade de serviço ofertado para essas crianças, né? Porque a gente sabe que a demanda é alta, às vezes, na grande maioria das vezes, os pais não têm condição, porque é um tratamento caro, já falando enquanto mãe, é um tratamento caro,
né? Dependendo da quantidade de terapias que essa criança necessita, fica muito além da realidade que as pessoas podem ofertar. Então, assim, a minha expectativa para daqui 5 anos é que a gente consiga triplicar esses profissionais que temos atuando hoje em dia lá. Muito bom. Samara, sobre o tratamento APA, né? Assim, o que você tem a nos falar sobre ele? O AB é uma ciência, né? Que olha o comportamento humano. Então, assim, através dessa ciência é que a gente consegue ter várias técnicas baseado no comportamento daquela pessoa, né? A gente trabalha as técnicas baseadas dentro do comportamento dela. Então, dentro do que ela consegue fazer, das habilidades que ela tem, é que a gente vai trabalhando o dia a dia dela. Então, geralmente o ABA, ele é feito dentro das escolas, ele é feito no ambiente domiciliar, né? Quase nunca ele é feito dentro da clínica. Ele é mais feito no ambiente do dia a dia da criança, né? No caso, que a gente mais hoje em dia trata são as crianças. Então, o ABA, ele é praticado dentro desses ambientes, do dia a dia, da vivência do dia a dia daquela criança. Então, às vezes no mercado, né? A levar aquela criança para a experiência do mercado, enfim. O ABA é uma ciência que nos oportuniza a levar essa criança a viver a realidade. Bom, Samara, e eu queria saber também sobre a questão do diagnóstico. Como terapeuta, como é que você tem um certo tipo de preparo emocionalmente para você passar o diagnóstico para a família? É difícil a família receber esse tipo de notícia? Sim, é sempre muito difícil, né? Porque as famílias, elas lidam com o diagnóstico como se fosse o fim, né? Agora o meu filho não tem capacidade nenhuma mais, eu vou ter problema pro resto da vida. E nós, enquanto terapeutas, trazemos esse diagnóstico, mas de uma forma que mostre para essa família que não é o fim, é o início de uma nova caminhada, né? Então, o primeiro passo é você ter empatia, ter cuidado, né? Ter amor ao próximo, amor àquele outro que você está levando essa notícia, né? E mostrar o mundo de possibilidades que essa criança vai ter. Porque, assim, não é romantizando, mas também não podemos demonizar, né, o autismo. Então, assim, essa criança, ela tem condições de viver uma vida normal. Então, a gente tem que trazer com empatia, com cuidado e mostrando quais são as possibilidades que essa criança ainda possa ter, mesmo estando dentro do espectro autista. Samara, como que a sua experiência pessoal, sendo mãe de uma criança atípica, te ajuda na hora de acolher essas outras famílias? É justamente esse olhar empático, me colocar no lugar do outro. Saber que eu vivo isso, que eu também recebi esse diagnóstico e mostrar, junto com a minha experiência de vida, que essa criança também tem possibilidades, assim como meu filho, né? Tem hoje em dia. Então, assim, antes do diagnóstico, eu estimulei, mesmo antes do diagnóstico, meu filho começou a fazer terapias com 2 anos de idade, e nós só tivemos o diagnóstico dele com 6 anos. Então, após toda aquela vivência escolar, do dia a dia, né? No mundo, como se diz, no mundo como um todo. E aí sim nós tivemos o diagnóstico, mas o estímulo começou muito cedo. Então, assim, eu tenho sempre o cuidado de trazer essas possibilidades para as famílias. Não podíamos deixar de falar, né, do assunto tão importante, né, que são as políticas públicas. Como você avalia o cenário atual das políticas públicas para deficientes no Tocantins e no Brasil? Estamos avançando ou estamos estagnados? Nós estamos avançando em muito. Nós já temos, né, diretorias específicas para pessoas com deficiência. Nós crescemos muito, assim. Lógico que ainda precisa de muito mais, né? Mas nós já avançamos muito no cenário. Às vezes a gente dá um passinho para trás, né, para poder dar 2 para frente, mas, assim, eu acredito que no todo, no geral, está crescendo. Está crescendo oportunidades, está crescendo pessoas que abraçam essa causa, políticos que abraçam essa causa. Eu acredito que melhorou muito, né? De alguns anos para cá, melhorou bastante. E ficamos aqui com o nosso podcast com Samara e Deflane. E até a próxima.